Você tem expectativa nessa noite daquilo que Deus pode comunicar ao seu coração? Como eu sempre digo e não vou me cansar nunca de falar, uma única palavra da boca de Deus, vinda ao nosso coração, pode mudar o destino de uma pessoa. Uma única palavra. Por isso eu te encorajo a ficar atento. Às vezes Deus nos traz para um lugar para falar uma única coisa. E às vezes a gente pensa que precisa de muito de Deus. E eu digo para você que depois de uma certa idade eu começo a procurar pouco dele. Porque talvez eu não dê conta de muito do que ele me dê. E a gente só começa a perceber isso depois que a gente vai ficando um pouco mais experiente. Né? Quando a gente é pequeno, a gente é afoito, a gente quer muita coisa. Mas quando você vai amadurecendo um pouquinho, você percebe que muito, além de dar trabalho, você corre o risco de não dar conta. Por isso que a palavra fala, em determinado momento, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, eu te encorajo a olhar de uma ótica diferente. Não se apressa, não se angustia, não fica precipitado de querer tudo de Deus, não. Uma única palavra dele. Se você conseguir receber uma única e colocar em prática, eu te garanto, você vai viver algo sobrenatural. Você crê assim? Hoje o tema da nossa ministração será, diga comigo, o justo cai, mas não fica prostrado. Vamos dizer de novo, o justo cai, mas não fica prostrado. Amém? Você crê desse jeito? É bíblico? Então você pode crer. Deixa eu só me achar aqui. Queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo para iniciarmos. No livro de Provérbios, capítulo 24, verso 16. Oi? Oi? Amém. Todos lá? Provérbios 24, 16. Deixa eu abrir aqui. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Leia outro texto comigo, Salmos no capítulo 37, a partir do verso 23. Salmos 37, a partir do verso 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Próximo. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deixa eu ler aqui em outra versão essa passagem. Salmos 37, 23. Tem alguém aí com uma versão diferente? Exatamente. É isso aí. Salmos 37, 24. É porque eu estou na versão NVI aí, né, Eliakim? A palavra garante, queridos, que quando nós agradamos o Senhor e caminhamos segundo a vontade dEle, ainda que a gente caia, apesar daí estar dizendo que ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, os dois textos falam de uma possível queda, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas você concorda comigo que a palavra cair, principalmente no meio cristão, é uma palavra assustadora de se ouvir, sim ou não? Eu não sei se você já escutou essa palavra. Porque normalmente nós escutamos essa palavra, e muitas vezes na nossa caminhada, em coisas que nos frearam. Levantava-se uma luz de alerta. Cuidado, se subir aí vai cair. E essa palavra cair, ela vai construindo algo na nossa mente. Mas a gente vê aqui que Deus está falando que existe uma possibilidade de uma queda. Mas não é uma pessoa que está distante do Senhor. É alguém que está com Ele. Não sei se você percebeu. Ele fala que o justo, ainda que caia, e não é uma só vez, são 7 vezes, não vai ficar prostrado, porque o Senhor estará com ele. E nesse aí que nós lemos agora, fala que o Senhor sustentará pela mão. É isso que está aí? Então vamos orar para começar. Pai, eu te dou graças por mais essa noite, por mais essa oportunidade, Pai, de ministrar a Tua palavra.
Nós sabemos que nada podemos fazer se o Senhor não fizer em nós e através de nós. Somos gratos, Pai, pela cruz, por Jesus, porque o Senhor, Pai, tem nos conduzido, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos instruído. E mais uma vez, Pai, nós temos expectativas nessa noite de que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, se for necessário, não nos poupa, Pai, a correção de filhos. Nós queremos ser ajustados, nós precisamos da Tua mão, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós não queremos ser como bastardos, Pai, que andam por aí sem ter correção. E nós confiamos, Pai, a nossa vida a Ti, certos de que o Senhor nos ama e nos amou primeiro. Por isso nós abrimos o nosso coração. Liberamos esse ambiente para que o Senhor fique à vontade. Que o Teu Santo Espírito, a partir de agora, tenha toda a autoridade e primazia sobre esse lugar. Nós amarramos o valente e liberamos os Teus anjos para trabalhar em nosso favor e em nossa causa, em nome de Jesus. Você diz amém? Graças a Deus. Eu vou começar por esse exemplo da bicicleta. Eu gosto sempre de pedir a Deus um exemplo para poder entrar na palavra, ainda que eu tenha um mais atual hoje. Mas eu vou começar pela bicicleta. Queridos, toda vez que você vê uma pessoa querendo andar de bicicleta, é inevitável que ela tenha que se expor à possibilidade de uma queda. Sim ou não? Não tem como. Iaguinho, ele está aprendendo a pedalar. Os tios já estão se manifestando para poder ajudá-lo. Mas a maior dificuldade dele é relacionada à queda. Ele diz, eu não gosto de cair. Eu disse, mas você não precisa gostar. Você só precisa entender que é possível que isso aconteça. Mas você não está focado na queda. Você foca em aprender. Amém? Mas isso pode acontecer. E às vezes a gente cresce nesse ambiente de ouvir tanto isso, que a gente talvez, se fosse fazer força nesse momento, não lembrasse de alguma vez um pai ou uma mãe, alguém falar, quando você pega a bicicleta para sair, vai lá e se divirta. Mas preste atenção. Eu não sei se soa diferente para você. Porque toda vez que você pega, que ia sair para pedalar, cuidado para não cair. E isso automaticamente é capaz de te roubar o que você até está indo fazer. A sua alegria de querer desfrutar algo. De você envolver-se naquela experiência de pedalar, que não é fácil, mas é bom. E parece que quando você começa a ficar bom, é que parece que você começa a cair, não antes. Mas você começa a usar novas pedaladas, novas aventuras. E eu pensando nessas coisas, queridos, quando o Senhor comunicou ao meu coração, mais uma vez, sobre o cuidado daquilo que a gente escuta, porque como você escuta vai determinar como você vai crer, e como você aplicar o seu coração a crer, você vai ter um resultado. Mas se você ouvir errado, você vai crer errado, e vai ter um resultado errado. E isso é muito sutil, porque vez por outra você vai perceber na Bíblia que essa é a estratégia de Satanás até hoje. Entrar com confusão, entrar com uma palavra fora de um contexto para te chamar a atenção e talvez você perder todo o senso do que realmente importa, no que você estava aplicando-se a fazer. Aí surge aquela palavra. Quer ver um gatilho? Você prepara-se bastante para uma prova ou para um concurso e já é desafiador demais. Mas a palavra de autoridade que tiver do seu lado, na hora que você estiver saindo, se ela não vigiar e falar algo contrário, e tirar a sua coragem de dizer, preste atenção, porque você não dá para nada mesmo, vai que dessa vez aí dá certo. E naquele momento o que você precisava era de uma afirmação, de alguma coisa que te conectasse com o teu propósito. E não te roubasse aquela coragem e a expectativa que você está se lançando em algo novo. Por isso que se você inverte uma palavra, ela faz muita diferença. Por isso que no meio cristão nós falamos que um texto fora do seu contexto vira pretexto. Por isso que eu não posso ouvir, ainda que uma palavra de Deus, fora do seu contexto e de sua aplicação geral do que Deus quer falar. Eu posso analisar e receber coisas erradas, ainda que eu possa chegar para você e dizer, está na Bíblia, sim ou não?
Foi assim que Satanás tentou Eva. Quando ele tenta ela, querendo saber o que Deus tinha falado para ela. E porque ela coloca uma palavra que não estava dentro da ordem original do que Deus tinha, ele percebe que tinha um espaço para ele entrar com uma investida. Por isso que eu digo, não é sobre conhecer muito, é sobre dominar o pouco que já conhecemos. E você só domina algo se você põe ele em prática. Já dizem os professores que para você ter uma memorização melhor, você precisa escrever. Quando você escuta e você escreve, você consegue se aplicar melhor aquilo. Da mesma forma a palavra. Quando você escuta, se você põe ela em prática, você não só vai conhecer algo, você se tornou algo. Você passa a ser alguém. Porque quando você imita a palavra, você passa a ser que nem Jesus. Amém? Você pensa assim como eu? Porque a palavra garante que ele era o verbo que estava com Deus. O verbo que se tornou carne. Então, quando eu me aplico a viver a palavra, eu me torno uma pessoa. Eu me torno parecido com Jesus. Por isso que é possível, quando você olhar para uma pessoa, você entender se ela vive aquilo que ela está dizendo que conhece. É diferente conhecer e viver. Porque tem pessoas que conhecem coisas, mas quando você dá a oportunidade, ela conhece, mas nunca teve a prática de fazer. E é difícil você executar algumas coisas se você não praticar. Sobre o perdão, que é a porta de entrada para o cristianismo, a possibilidade de nos achegarmos a Jesus. Sem essa possibilidade de perdão, queridos, nós estaríamos condenados. E agora eu digo, não é nem só receber. Esse preço que foi pago é você se perdoar também. Que também você percebe que tem uma dificuldade enorme. E você caminha com algumas pessoas, e por algum tempo, quando você confronta, você percebe que as pessoas ainda continuam com dificuldade de perdoar. Mas esta é a primeira etapa da nossa caminhada. E nós temos dificuldade com ela. Como avançaremos para coisas maiores? Vocês estão aqui? Então, quando eu penso nessas coisas, nessa dificuldade, eu tenho entendido. Estava com saudade dessa vozinha dele. Theo está por aí, né? Quando a gente percebe essas coisas, de que se eu não souber bem o que eu estou fazendo, por que estou fazendo, eu começo a replicar algumas coisas, e é possível também você imitar algumas pessoas, mas isso não ser verdade em você. E é muito ruim quando você não é reconhecido por quem você acha que você está sendo. Diz, na verdade você está querendo ser fulano. Você parece com cicrano. E isso é muito ruim, eu não sei se você já passou por isso. Ainda que tenha referências, que é até bom quando diz, poxa, você parece com o pastor tal, com o pregador tal, com a ministra tal. Oh, glória a Deus. Começamos a melhorar. Mas eu penso que o objetivo é, as suas atitudes se assemelham com a de Jesus. Se assemelham com a de Cristo. Você tem uma mansidão, uma presença de Deus tão grande, que quando eu chego perto de você, eu sou constrangido. Eu sinto que Deus está presente. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando. E você percebe que isso era tão importante que quando foram prender Jesus, todos estavam reunidos em um lugar, e a estratégia de Judas foi que os soldados, para identificar quem era Jesus, ele disse, é aquele que eu vou beijar. Porque os soldados não conseguiam identificar quem era Jesus no meio do povo, de tão semelhante que eram. E isso eu acho muito interessante, porque se você me perguntar, é possível? Eu vou te dizer que sim. Eu não sei se você já casou, mas para os casados vai parecer bem interessante. Quando alguma pessoa chega para você, eles dizem assim, nossa, parece que vocês são irmãos. Já ouviu isso? Por que isso? A convivência, ela tem esse poder. Quando ela é real, quando ela tem uma intimidade, quando você vive, você começa a se parecer. Logo, eu queria deixar essa primeira chave. Irmão, se você diz que você vive a Bíblia, vive a palavra de Deus,
ela precisa ser evidente. Sim ou não? Se você tem um relacionamento com ela, ela precisa ser percebida. Nós precisamos, urgentemente, mais do que nunca, voltarmos a ser percebidos. Porque o período que nós estamos entrando é de muita confusão. Mas é muita confusão. E é tanta confusão que as pessoas vão implorar por pessoas que manifestem um caminho correto. Mas se não tiver como ser percebido, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus para guiá-los, eles vão ficar perdidos. Eles precisam primeiro ver. Eles precisam primeiro ouvir algo de diferente na sua vida. Vocês concordam comigo? Eu tenho vivido essas experiências, queridos. Mais uma vez, comecei a viver coisas diferentes. E eu vejo e percebo que é o tempo certo. De que quando você consegue assumir a sua identidade, sem você ter um Ctrl-C ou Ctrl-V, de querer ser uma réplica, talvez, dos seus líderes. Porque se você, eu não sei se está no canal do YouTube ou ministração, nem sei o título também, posso até tentar procurar depois. Mas por desespero, eu prefiro crer que desse jeito, e às vezes até por tirania, as lideranças elas provocam um achatamento da personalidade das pessoas, querendo que todo mundo sejam iguais. E roubam a individualidade, a personalidade de cada um, o seu ser ministerial dado por Deus antes da fundação do mundo, que eu penso que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E isso é perigoso, porque as pessoas começam a colocar... eu lembrei, a ministração é quando eu falo sobre pedras ou tijolo, um negócio assim. E eu vejo que os altares eram levantados por pedras, porque pedras eram diferentes, Deus permite a singularidade de cada um em evidência. Mas você vê que cada vez mais parece que estão tentando achatar o povo para um lugar que todo mundo tem que pensar, ser e fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Mas eu te pergunto, isso é bíblico? Sim ou não? Não. Não, irmão. A única coisa que nos une é o amor de Cristo. Mas você pode pensar algo diferente de mim. O que nós não podemos negociar são propósitos, são princípios, porque isso é da lei de Deus. Mas quem sou eu para querer determinar em coisas que é da sua particularidade? Quem sou eu para querer dominar áreas da sua particularidade em nome de um evangelho? Quem sou eu para entrar na casa das pessoas e dizer como tem que ser ou como deve ser feito? Não faz sentido, irmãos. Por isso que nós percebemos que o tempo passou e não houve maturidade. Porque as pessoas precisavam ser ensinadas e emancipadas para poder colocar em prática. E onde errar, voltar para ser consertado e ali se ajustando. Mas as pessoas sequer vão porque tem medo, dica aí, de serem desaprovadas, de serem pegas em faltas. E aí termina gerando uma dupla personalidade, aquelas pessoas que em um momento é uma coisa, em outra é outra. As pessoas que aplicam-se a fazer coisas para agradar homens, regras, por medos de assumirem a sua identidade. E aí talvez aqueles que demoram a levantar-se é porque ficam olhando para o lado e não conseguem enxergar alguém que se assemelhe com aquilo que Deus está falando ao seu coração. E ela diz assim, meu Deus, eu acho que eu devo estar pensando errado. Mas será que não é essa voz que Deus quer que você ouça? E levante-se como ninguém nunca levantou? Já falei sobre isso aqui. Uma criança que ela é aprisionada no medo, ela jamais vai desafiar-se a viver experiências novas. Jamais. A não ser que ela seja induzida a um ambiente manipulatório, por bebidas ou entorpecentes, ou má influências. E em vez dela ser incentivada, ela vai ser ridicularizada para tentar ser lançada e provar algumas coisas. E isso é o que está acontecendo também. Porque por muito nós achamos que ser cristão era ser muito bonzinhos e fazer tudo assim, e porque tem que ser de um jeitinho, muito arrumadinho.
E nós nos excedemos no controle, na manipulação de filhos, quando na verdade nós deveríamos, como pai e como líderes, estar próximo e dizer, dá um passo. Ah, mas eu vou cair, se cair eu estou do teu lado. Mas você tem que dar seu passo. De nós prepararmos pessoas para encarar a vida. Aí quando você vê um jovem querendo casar, quer casar, mas quer casar por quê? Porque não consegue segurar os seus sentimentos. Porque está saindo pelos poros agora. Mas e quem diz que casamento é legitimidade para sexo? Não. Aí casa, frustra-se. Começa um embaraço, porque não foi ensinado. Não foi emancipado a ter uma gestão sobre um lar, sobre a responsabilidade de gerir uma família, ter uma administração completa. E hoje nós vemos, querido, muitas dessas pessoas que não foram ensinadas em posições de governo, estabelecendo as suas infantilidades, querendo colocar a goela abaixo em outros, dizendo que tem que ser assim. E às vezes eu nem culpo, porque é o coração da pessoa. E ela termina, por causa dos seus traumas e feridas, encontrando outros como elas, e terminam gerando situações na qual elas precisariam fugir e não validar. Mas tudo isso por medo, diga comigo, medo de viver algo novo. Porque eu tenho medo de cair. Eu vou falar para você alguns textos e você vai perceber que nós devemos ter algum tipo de medo. Mas não é o medo que te limite a encarar o que Deus tem para você. Vocês acham que é fácil ser pastor? Ser músico é fácil? Lucas dormiu. Na verdade, ele até me disse que vai me dar um pendrive que você bota quando está dormindo, dorme escutando aquela música e você acorda sabendo tocar que nem ele. Você acredita nisso? É porque é assim, gente. As pessoas querem posições, querem coisas que até podem ter, mas precisam se aplicar para isso. E porque não conseguem, querem destruir pessoas. Querem criar receitas que não existem, que não funcionam. Nunca amadurecem. E esse é o meu entendimento sobre a oportunidade do cair. A mãe que tem medo de que o menino caia, meu irmão, meu Deus do céu. Hoje, a nossa dificuldade sobre a questão de Iaguinho, e ele sabe disso, foi porque teve uma proteção maior, o primeiro filho. Então, ele tem medo de cair. Teve um dia desse que ele caiu do skate lá na varanda, que eu pensei que a casa estava caindo. Rapaz, foi uma pancada tão grande no chão. E esses dias não foi diferente comigo, irmão. Diga comigo, não importa a idade. Não importa a idade. Eu sempre andei de skate, gostava demais, até gosto. E eu fui esses dias inventar de fazer algo que eu estava acostumado a fazer. Irmãos, eu não sei te dizer nem o que eu senti, nem o que aconteceu. Eu sei que deu um apagão de alguns segundos, depois eu voltei rindo para não chorar. Mas eu tomei uma queda tão da grande. E todo mundo que estava ao meu redor ficou calado, assim, esperando, calado, sem entender nada. Só o besta rindo. Que eu deveria começar logo a chorar. É porque a camisa está comprida, só vocês iam ver ainda que está tudo roxo. 2 dias depois eu estou sem conseguir andar direito, por causa da chicoteada no pescoço, fiquei todo travado. Mas o pior é que eu não caí uma vez só. Eu tentei pela segunda vez e caí por cima de novo da queda que eu tinha tomado. Aí eu disse, eu vou tentar, a terceira vai de novo. Aí eu disse, não, já está doendo demais. Mas, irmãos, se eu te perguntasse, pastor, você tem coragem de ir de novo? Me pergunte aí. Eu vou de novo. Porque eu sei que a única forma é eu encarando aquilo que eu sei que eu posso fazer. Irmãos, eu sei que tem hora que a nossa cabeça parece que não acompanha muito bem as coisas. Mas eu sei que eu consigo. Agora, eu me coloquei em uma posição de risco. A hora não era favorável, eu estava de óculos, estava começando a escurecer. Tinha fatores que eu poderia ter evitado aquele confronto. Mas eu vou de novo. É isso que eu quero que você entenda. Você não pode querer privar-se de alguns desconfortos, mas abrir mão de algo que é muito maior do que esses desconfortos. Vocês estão comigo?
Entenda-me bem que eu não estou querendo que você seja um kamikaze, autodestrutivo, que nem eu já fui um dia. Mas eu queria que você abrisse a palavra comigo aí no livro de João, no capítulo 16. Nós vamos entrar aqui em algumas coisas. É isso aí, ó. O Mateus já se antecipou algumas coisas ali. Irmão, se você sabe que agora você já não está mais como antes, você se protege mais, mas você vai. Você se prepara mais, mas você vai. Você se lança de uma posição mais baixa, mas vai até você chegar de onde você quer. Mas você não pode ser paralisado. Você não pode. Eu vejo hoje pessoas com não sei quantos anos de idade que estão morrendo no hospital. E o desejo daquela pessoa é olhar um mar pela última vez, ver uma única vez o mar, pelo menos. Porque nunca teve coragem de olhar algumas coisas, ou se mover para algumas coisas enquanto teve oportunidade. Aí quando está morrendo, diz, é importante para mim. Como é importante? Eu te pergunto, o que é importante para você? O que é que você está fazendo com isso? Para depois você ficar numa posição de dizer, agora eu não consigo mais, eu deveria ter feito? Irmãos, Deus vai cobrar algumas coisas de nós. E você precisa estar atento a isso. Porque dizer que tem medo não vai funcionar. João 16, 33. Vamos lá comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo, diga comigo, tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que eu quero começar por essa passagem? Eu estava pesquisando ali, falando até com o irmão antes de vir para aqui para cima. A palavra aflição no dicionário fala o seguinte: quando o ânimo está perturbado. O que é que Jesus está chamando a ênfase para que nós tenhamos? Bom ânimo. A palavra aflição, ela vem antes, mas o sentido dela no dicionário é ânimo perturbado, aflição. Pessoas com o ânimo perturbado. Aí é como se o texto fosse, no mundo, vai ter momentos que você vai estar com o ânimo perturbado. Vírgula. Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas pastor, e o que é bom ânimo? Excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Diga comigo, excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. Quem aqui é cristão? Quem tem uma aliança com Jesus? Você sabe que você corre risco de vida por isso? Ou melhor, de morte? Sim ou não? Me ajude, gente, a pregar. E você tem medo de viver isso? Rapaz, eu vou te dizer que no fundo, você nunca parou para analisar direito isso. Eu tenho quase que certeza. Porque sofisma é algo que precisa ser bem analisado. E aquilo que foi construído na sua história, se você não visitar lá essas estruturas e sondar, provar, se expor, você jamais vai se conhecer. Você vai ficar, eu acho, eu queria. Mas você nunca vai dizer, eu fui, eu sou, eu conheço. Vocês entendem? Por medo de ir. Se hoje nós estamos vendo o embaraço que é ser cristão, do jeito que está, porque as pessoas não conhecem, imagine quando você souber que na hora que você sair na porta e falarem, ó, está tendo perseguição, você tem coragem de pregar? Irmão, eu não sei se vai ser todo mundo que vai ter coragem de sair. Primeiro, porque não entendem, ou melhor, vão dizer, Deus levantou outros para pregar, não foi eu. Vocês estão aqui? Irmãos, nós precisamos entender, sim ou não? Então, se a palavra está falando que eu preciso ter um ânimo, um excesso de determinação, é a mesma coisa que eu estava falando sobre a ênfase da queda. Quando uma criança for sair e você falar bem assim, ó, divirta-se. Mas preste atenção. Seja atento. Cuidado. É diferente eu dizer quando a pessoa vai sair, ó, vai cair, viu? Para depois você não vir para cá me trazer problema. Já tenho muito. Irmão, não tem cidadão no mundo que saia mais em paz de um negócio desse. Não tem. Você entende que nós fomos forjados em um ambiente hostil?
Os mais ousados eram tidos como os rebeldes, porque tinham coragem de cair, chegar em casa todo lataiado, ou eu era um desses. Eu confesso para vocês que eu tenho mais ponto na minha cabeça do que essa camisa tem em costura, de tanta queda que eu tomei. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Você precisa se conhecer. E você só vai saber se você tem coragem ou não se você der um passo. Senão você vai ficar que nem aqueles discípulos no barco, olhando Jesus vindo e dizendo assim, é um fantasma. Mas Jesus fala, sou eu. E eles estão tudo tremendo de medo. Mas Pedro, o doido, se é, deixa eu ir até você, venha. E ele foi. Ele colocou o pé para fora e foi. Gente, eu vou dizer para você uma coisa, tem coisas que eu tenho, não sei se é medo, é receio. Mas na hora que eu chego no ambiente com todo mundo, é difícil eu recuar, eu vou para cima. E Deus sabe que Ele pode contar comigo para isso, eu só preciso entender algumas coisas. E na hora que eu entendo, irmão, a gente vai fazer. Porque eu sei quem está comigo. Aquilo que eu não sei, Ele pode me capacitar, mas o que eu preciso ter é bom ânimo. Eu preciso ter um excesso de determinação. Deus precisa olhar para mim e dizer bem assim, eu posso contar com o Igor. Porque na hora que eu quiser que ele faça, eu vou deixar claro e ele vai fazer. Você precisa conhecer-se. Porque senão você vai olhar para o lado e vai dizer, por que o pastor só chama fulano? Nunca me chama. Está vendo aí? Estou aqui o tempo todo, nunca me dão uma oportunidade. Irmão, Deus não é menino, eu até posso ser às vezes. Mas Deus não. Ele mostra quem sabe que vai fazer. Não é quem sabe, é quem quer fazer. É quem pode ser contado. Por isso que às vezes a gente fica rodando achando que Deus não vê. Quando na verdade nós deveríamos nos colocar em uma posição de dizer, estou pronto. Mas é pronto para obedecer e não necessariamente para executar. Porque Deus capacita os que Ele chama. E eu percebo que parece que vez por outra, nós estamos a um passo bem atrás do que nós achamos que estamos. Quando nós somos desafiados a fazer alguma coisa. Irmão, tocar o louvor hoje foi bem estranho. Não sei porquê. Sei, estava pesado, eu estava meio que desconectado. Entendi. E para mim é um desafio ministrar o louvor no domingo. Já falei para alguns. Porque eu tenho que estar concentrado no que eu vou fazer ali, mas eu não sou músico. E estar concentrado para o que eu vou fazer ali, eu tenho na média 5 minutos para ir ali atrás e mudar o chip e voltar para ministrar o que Deus quer. Não que o louvor não seja importante. Deus, Ele habita em meio aos louvores, mas a palavra é a manifestação de Deus. E aí, esse conflito, eu poderia chegar e dizer, vai fazer só com teclado. Irmãos, eu nunca tive ministério de louvor no início. Os irmãos aguentavam eu tocar e cantar. Mas por que eu faço? Irmãos, além de ser agradável, você ser desafiado, eu gosto, é bom. Mas eu poderia ficar atrás de uma desculpa. Ou melhor, eu poderia fazer a patente, falar mais alto. Não tenho mais tempo para isso, não sou pastor. E eu não sei se você percebe que você poderia hoje estar desfrutando de coisas que Deus já liberou, prometeu para você, e você está com a cara para cima dizendo, ah meu Deus, será que Deus não vai lembrar de mim? Será que você lembra quem você é? Será que você tem coragem para viver o que Deus tem para você? Será que você tem coragem para mover o céu em seu favor? Se você não tiver o primeiro passo e a ousadia de dar, você vai ficar só lamentando. E o pior é que quem lamenta muito vira um amargurado e vai criticar quem está fazendo. Porque na verdade a dor dele está sendo, ele está desfrutando de algo que era o meu sonho, mas eu não tenho coragem de vivê-lo. Posso ouvir um amém? Porque tem medo. Quem é o maior adversário da igreja? Me ajude, gente. Estou pensando que é uma pegadinha, né? Todo mundo com medo de falar. Por que o povo insiste em dizer que é Satanás?
Por que as pessoas insistem em botar a culpa nos outros? Por que a pessoa nunca olha para ela e diz que é ela que está abrindo mão de viver os sonhos de Deus, a vontade de Deus? Ela está abrindo mão dos dias preciosos que Deus confiou. Por que a pessoa não consegue? Diga comigo, porque é muito mais fácil continuar com a síndrome de Adão. Culpar alguém é sempre mais fácil. Agora, você percebe por que é que no final dos tempos a gente não vai ter desculpa? Porque antes de você se conhecer, Deus te conheceu. Ele sabe quem você é e sabe o potencial que você tem. As pessoas ao seu redor podem não saber, mas Deus sabe. Deus te conheceu primeiro. Como é que eu vou chegar para quem me conhece, quem me criou e dizer bem assim, você sabe, né, Deus, eu não conseguia fazer isso, era difícil. Não vai colar. Não vai funcionar, irmãos. Pessoas que estão perdendo família, situações, emprego, porque está dizendo assim, é porque eu tento de tudo e não consegue, não dá, não funciona. Aí quando você pega a pessoa para conversar e diz assim, tá, então vamos conversar, qual é o problema? A pessoa, é tanta coisa assim, pastor, você nem sabe, é tanta coisa assim, tá, então começa por uma. Manda uma para a gente começar. Eu nem sei mais, é porque é tanta coisa. Você não sabe nem o que está embaraçando mais a vida dela. Tantos problemas acumulados, tanta falta de disponibilidade para Deus, tanta falta de coragem de botar as coisas, que é tanta coisa. Nós não sabemos. Acordamos tristes, dormimos tristes. É difícil de saber por que foi. Quando na verdade deveria ser um sinalizador muito claro. Quando a nossa alegria fosse roubada. Você teria que parar e dar uma volta, pelo menos no mesmo dia, ou no anterior, no máximo 3, e dizer, eu acho que foi a partir daqui que eu comecei a perder minha alegria. Porque eu falei mal com meu filho, ou eu cometi algum erro. Entristeci o coração de Deus, você conserta e volta. Mas imagina você acumular erros de 10, 15, 20 anos. Aí na hora que você chega agora e diz assim, sim, aí vamos resolver o quê? Por onde começa? Vocês estão aqui? Diga comigo, eu tenho muita coisa para fazer. Deixa a minha vida para lá, Deus cuida disso. Tem coragem de falar? Mas não é isso que a gente está fazendo? Deus sabe de tudo. O Senhor me conhece. Afinal de contas, eu tenho que trabalhar. Irmãos, Deus sabe disso. Antes dele tirar Adão e Eva, ele falou para eles, vai ter que trabalhar. Ou vocês acham que Deus não falou isso? Agora, eu vou chegar para Deus e falar, eu não estou te buscando porque eu estou tendo que trabalhar demais, Senhor. E o Senhor me conhece. Ele vai dizer lá de cima, conheço. Irmão, não faz sentido a gente ficar escondido atrás de desculpas. Quem é bom de desculpa é ruim de resultado. Quem tem desculpa para tudo, está longe do que Deus tem. Que às vezes é você olhar para si e dizer assim, rapaz, é mesmo. Estou dormindo demais. Estou gastando tempo demais com o que não devo. No meu tempo livre, que todos eles eu dou para mim, não escolho um para Deus. Porque se você me perguntar, você tem direito de descansar depois de trabalhar da semana toda? Sim ou não? Sim. Sua família merece a sua atenção? Sim ou não? Sim. Você vai ser cobrado por isso. Mas tem algum tempinho para Deus, pelo menos? E quando eu penso na decisão de Deus, dele falar que ele quer apenas 10%, 10% de 24 horas, dá quanto? É muito ou é pouco para Deus? Você tem dado então? Vou perguntar de novo. 10% de 24 horas. Me ajudem a pregar, gente. Eu estou parecendo um Pato Donald, está tão difícil já hoje. 2 horas e 40 minutos. É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? É pouco? Então você está dando. Você está entendendo que nós não temos nem noção direito de que quando nós falamos o que é pouco, se é pouco porque eu não faço. Se é tão pouco, Tintim, por que eu não faço? Mas Deus já sabia disso. Por isso que ele disse, seja fiel. No muito? No pouco.
Não vai ter para onde correr também não, porque ele não está nem te pedindo muito, mas ele disse, olha, no pouco, seja pelo menos fiel no pouco. Porque eu posso te colocar sobre o muito, mas seja fiel no pouco. Como nós vamos ser relevantes, irmãos? Como nós vamos ser exemplo? Como nós vamos ser melhores? Como nós vamos avançar? Se o pouco, que é tão pouco, nós não conseguimos fazer. Agora veja só como é interessante. A Bíblia fala sobre o dízimo. Um dízimo de R$1.000 é quanto? R$100 é muito ou é pouco? Então vamos diminuir. Um dízimo de R$100 é quanto? É muito ou é pouco? Quem quer ganhar muito de Deus? Levanta a mão, gente. Eu vou ficar constrangido de achar que só eu. Mas você tem capacidade de dar o pouco que Ele está te confiando? Vocês estão entendendo? Seja fiel no pouco. Aplique seu coração sobre o pouco que você tem, sobre o pouco que você conhece, sobre quem você diz que você é. Deus é quem vai fazendo com que a gente avance. Ele vai colocando a nossa vida em evidência, em lugares mais altos. E quando você vai sendo acrescentado aos poucos, você vai discernindo o que está vivendo, ou seja, você está aplicado àquilo, você vai ter condições de desfrutar. Mas se eu tiro uma pessoa que não sabe o que é gestão e boto ela para gerir os meus negócios, irmãos, uma pessoa que não toma conta do seu guarda-roupa e eu boto para tomar conta das minhas finanças, como eu posso chegar para a pessoa e dizer que a pessoa é culpada? Não faz sentido. Eu vi esses dias um vídeo no Instagram de um cara falando, os homens vão entender melhor isso, as mulheres nem tanto, mas para os homens eu acredito que foi perfeito, quando ele fala, olhe para o carro de um homem, e ele vai dizer quem ele é. Mas isso não era pelo valor do carro atribuído, mas é a condição do carro. Se ele tem condições de lavar, se está limpo, se está... Vocês estão aqui? Você conhece um homem quando você olha para o carro. Agora, vamos lá. Me ajudem aqui agora as mulheres. Não precisa levantar a mão. Vocês sabem que tem culto no domingo? Sim ou não? Por que você deixa para tirar o guarda-roupa todinho, faltando 10 minutos de culto, para poder saber qual é a roupa que vai dar? Aí o interessante é assim, eu corro o risco de nem todos os homens ser que nem eu. Mas eu gosto, eu sei, já pela manhã ou um dia anterior, qual a roupa que eu vou usar no domingo. Eu já tenho pelo menos em mente alguma coisa. Às vezes eu era pego de surpresa, porque na minha cabeça aquela roupa dava e não estava dando. Mas graças a Deus agora começou a inverter o processo, está começando a entrar as roupas de novo. Mas, irmãos, quando você volta para casa, já que você não teve tempo de procurar, por que você não arruma? Aí saiu do guarda-roupa, foi para a cama, da cama foi para o chão. Aí do chão que estava limpa, foi para a máquina de lavar, porque agora está suja. Irmãos, tenta se enxergar em uma situação como essa. É perigoso a gente não ter organização. A gente não ter uma gestão. A gente não viver algumas experiências. Porque não vai colar. Porque uma coisa é aquilo dali acontecer uma vez. Mas quando você vê uma coisa acontecendo constantemente, você concorda comigo que o que está faltando é outra coisa? Para eu não falar o que é? Gente, Deus está nos assistindo. O céu está nos assistindo toda hora. Aí eu vou chegar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu não conheço a palavra, né? Por isso que eu não preguei naquele dia. Ele disse, o que é que você está fazendo com o tempo que você tem para aprender? Não vai rolar. Fábio Alpozan, eu acho até engraçado que hoje ele até está indo para um nível longe, é um músico muito conceituado.
Mas quem deu a oportunidade para ele pregar as primeiras vezes foram nós. A gente tinha um projeto chamado Escola de Adoração. Ele é um dos melhores baixistas do Brasil. Os principais ministros de louvor do Brasil tocaram com ele. E nós convidamos ele para ser o nosso palestrante também na escola. E ele começou a viajar com a gente. Rapaz, era engraçado porque o coitado suava e a voz não saía, e era uma agonia para falar. Mas foi. Hoje, quando eu vejo ele pregando, nem conheço mais o cara. Voando. Mas por quê? Porque ele foi fiel num pouco. Ele começou indo. Ele começou se expondo. Talvez eu acho que de 100 pessoas, 10 dizem, só esse caba não sabe nem o que está falando. Irmão, amém. Falaram isso para a Suza no início também, quando ela começou a cantar. Diziam que a voz dela era da Pops, que ela não queria cantar. Ela começava a ministrar o louvor, tapavam o ouvido na igreja. Hoje tem gente que compra o CD dela. Vocês estão ouvindo? Irmãos, quem é que está te parando de viver o que Deus tem? De viver uma organização financeira, uma casa organizada? Ou você acha que os alimentos que te engordam, eles estão te sufocando de madrugada e pulando dentro da sua boca e no seu estômago? Não, irmão. Agora é fácil? Não, não é não. É difícil. Mas quem disse que tem que ser fácil? Quem disse que tem que ser fácil ser cristão em num mundo tão conturbado como está sendo? Se já não era, vai continuar piorando. Como nós vamos avançar se o primeiro passo nós não estamos dando? Aleluia. Abra a palavra do Senhor. Eu acho que estou pregando sozinho hoje. 2 Coríntios, no capítulo 10, o verso 3. Diga comigo de vez em quando assim, Deus é bom. E eu vou provar isso. Diga comigo, Deus é bom. E eu vou provar isso. Todos lá? 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, vai apertar um pouco mais, mas as armas que você está usando para chegar no que Deus quer, se for as armas contrárias do que Ele disse, você nunca vai chegar. Ele disse que as armas para vencer espiritualmente, elas são espirituais. Sofismas que foram plantados, colocados, o que é sofisma? Um pensamento que tem uma aparência de verdade, mas que os fundamentos sobre essa verdade estão equivocados, estão errados. Só tem a aparência de verdade. Por isso que a gente fala na libertação que toda mentira lançada sobre a minha e a sua vida é uma falsa profecia. E qual poderia ter sido essa mentira? De você ter crescido num ambiente hostil, e mais uma vez você ouvir, você não vai dar para nada. Rapaz, eu estou para ver a quantidade de homens que eu já atendi, que escutaram isso, como ele luta até hoje, em alguns momentos contra isso. Quando a esposa, sem perceber, alguém solta, dizendo, você está vendo? Bem que disseram que você não ia dar para nada, irmão. Isso desconstrói a pessoa na hora, se ela não tiver o eixo de quem ela é. Aí eu te pergunto, um pensamentozinho que foi formado por uma palavra que é falsa. Dá trabalho de destruir, imagine várias. Como nós vamos avançar, irmãos? Eu ouvi uma frase esses dias, que tem muito a ver com o que eu prego, mas eu nunca tinha escutado ela nesse nível, e eu fiquei assustado. Mateus comentando sobre um amigo dele, e eu parei, eu disse, nossa, que negócio ruim de ouvir, difícil de ouvir, mas é fácil de entender, quando você entende a libertação. Não confie em alguém, em um homem que está em uma posição de autoridade, que ele não teve um pai.
Diga comigo, é fácil de ouvir isso? É bom? É difícil, irmão. Mas é muito difícil. Aí, por que ele está delegando eu falando isso? Porque as experiências que ele teve não foi boa. Porque uma pessoa que não teve afirmação de paternidade, quando ele chega em um lugar alto, qualquer coisa que tente desconfortar ele ou tentar tirar ele de lá, ele vai se sentir afetado em sua identidade. E ele vai fazer qualquer coisa, destruir qualquer pessoa, para que não tirem ele daquele lugar. Porque ele não tem afirmação de quem ele é. Não é o lugar quem diz quem ele é. Se a pessoa ela não tem uma afirmação de quem ela é, ela vai chegar em um lugar e vai brigar pelo lugar. Aí Deus vai dizer bem assim, me entrega que eu quero te dar algo melhor. A pessoa não vai entregar. Que ela vai dizer, jamais poderia vir de Deus uma palavra dessa. Quando na verdade Deus está querendo te promover. Mas porque você nem se conhece, nem conhece Deus, você tem coragem, aí você não dá um passo. Já está bom onde eu estou. Aí Deus tira. Porque o problema é que começa a idolatrar. Por isso que as pessoas lutam por posição e não por tornar-se pessoas. Porque pessoas, Deus usa, posição é transitório, irmão. Você vai passar hoje em um lugar, antes de estar como pastor, eu já limpei bunda de neném, eu já fui tio no Ministério Kids, já trabalhei no diaconato. E eu digo para você, irmão, confesso para você, não faz diferença o lugar. Só o que aumenta é a responsabilidade. Aí agora a gente para assim e diz assim, as pessoas falam tanto que busca, que ora, que estuda tanto, que eu prefiro ficar calado. Eu não consigo viver que nem fulano. Mas é porque essas pessoas que estão buscando e falando, estão se vangloriando desse tempo que estão aplicando a isso. Mas ela não muda. O que ela vai ter é uma maior percepção, uma maior inclinação sobre Deus, mas ela não é melhor do que eu, nem melhor do que você, irmão. Deus morreu por todos nós. Vocês estão entendendo? Não se sinta amedrontado, porque você talvez está querendo começar algo, e fica com medo daqueles que estão do seu lado, porque eles já fazem melhor o que você vai começar. Não, bote na sua cabeça que você está começando. Porque as pessoas que já estão quase no fim, esqueceram como começaram. Mas você não precisa. Por que eu respeito pessoas hoje, irmão? Eu sei de onde Deus me tirou. Por que eu amo pessoas em condição difíceis? Porque eu sei como foi ruim estar lá e não ter ninguém para me ouvir e me ajudar. Eu sou bombardeado com isso, irmãos, e Deus está me chamando para um ajuste, uma organização, e eu estou tendo dificuldade. Porque eu tenho dificuldade de deixar uma pessoa esperando. Eu não consigo, eu estou me atrapalhando um monte. E eu estou pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não estou entendendo. É para continuar? Tá de boa. Me dá graça e vamos para frente. Mas o que é que eu quero te falar, irmãos? Até quando você vai ficar procrastinando, dizendo que você não vai fazer, dizendo que por outros motivos, e pessoas que estão esperando. E situações que nunca mudam. Coisas que nós já deveríamos estar vivendo e servindo pessoas, família, que nunca acontecem, que a gente não tem coragem de dar um passo. Aleluia. Eu vou finalizar. Abram comigo em Mateus, no capítulo 16, o verso 13. Hoje eu não vou passar da hora. Até porque eu estou pregando sozinho mesmo. Aleluia. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O próximo. E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Algo estranho aconteceu aqui. Jesus respondendo disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou carne ou sangue, mas meu Pai que estás no céu. Carne e sangue fazendo referência a um homem, a um humano, que só essa revelação, até este exato momento, não tinha sido pronunciada. Você só tem como saber disso, porque meu Pai te revelou. Tá, pastor, e aí, o que é que tem a ver isso dentro do contexto que nós estamos falando? Você percebe que, na mesma hora que Pedro fala quem Jesus é, ele descobre quem ele é? Eu vou dizer de novo. Na hora que ele fala quem Jesus é, ele descobre quem Pedro é. Pedro fala quem é Jesus e descobre quem é Pedro. Irmãos, se você quer saber quem é você, discirna Jesus. Conheça Ele. Quando você souber quem é Jesus e falar sobre Ele, Ele vai falar quem você é. Ele fala, tu és o Cristo. Ele, tu és Petros, uma pedra pequena. E sobre esta revelação que você está falando que eu sou o Cristo, eu vou fundamentar a minha igreja. A conversa se desenrolou desse jeito. Porque ele chega e diz, Jesus, tu és a pedra. Ele disse assim, você é um fragmento dessa pedra. Oh, aleluia, irmão. Na lata. Aí hoje tem muita gente falando que é isso, é aquilo outro. Mas quem disse? Você ouviu de quem? Vamos continuar. Aleluia. Deixa eu ver para onde é que eu posso correr aqui. Em todo tempo. Deixa eu ver onde é que está esse texto aqui. Eu queria que você lesse e não ficasse só nas minhas palavras. Mas tem um determinado momento que Jesus, caminhando com os seus discípulos, Filipe chega para ele e fala, ô Jesus, mostra-nos o Pai. A gente queria tanto conhecer Deus. Quem quer conhecer Deus? Filipe estava no mesmo desejo. Mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer Deus. Sabe o que é que Jesus disse? Estou com você há tanto tempo. E você me pede, mostra-me o Pai. Tudo que eu faço, reflete o Pai. Eu só faço o que eu vi o Pai fazer. O Pai está em mim. Creia, pelo menos, pelas obras. Eu vejo assim, a misericórdia de descer tanto, já que você não consegue reconhecer que eu sou diferente de todos, pelo menos pelo que eu faço. Mas veja que não sou eu, é o Pai. Jesus, ele não chama, olhe para mim e me vejam. Ele diz, não, olhe para mim e veja o Pai. Quando ele é confrontado para se achar bom, ele diz, bom, só tem um, é o Pai. Quando você vê uma pessoa achando que é boa demais, ela não sabe quem é o Pai. Ela está perdida. Ela dificilmente tem uma afirmação sobre si. Porque quem é afirmado sobre quem é o Pai, vai revelar o Pai. O filho denuncia quem são os seus pais. Por isso que Jesus chega, a palavra de Deus para Davi, disse assim, Davi, seus filhos vão denunciar quem você é. É muito claro, mas é porque a gente não entende. Quer ver? Todo mundo sabe esse dito popular. Filho de peixe? Você sabe. Você é filho de Deus? Entende-se que você tem que mostrar. Ou você já percebeu que quando você chega em algum lugar, se é uma mulher diz assim, nossa, você parece demais com a sua mãe. O jeito que você fala, ou alguma coisa. Ou o menino chega e diz, é o pai todinho, até o jeito de sentar, de falar. Você já ouviu isso? Era o que Jesus estava dizendo. Já que você não vê o Pai em mim, que era impossível de ver, na cabeça dele, ele disse, pelo menos pelo que eu estou fazendo. Creiam que é Deus.
Ele estava tão tranquilo sobre quem ele era, irmãos, que o único desejo dele era mostrar que Deus é bom. Mas enquanto você não entender, e você está buscando querer ser visto como bom, Deus jamais vai ser visto na sua vida. Jamais. E o pior é que a glória que deveria ser de Deus, você está tomando para você. E Ele não divide a glória dele com ninguém. E eu vou finalizar pedindo que você abra comigo aí na... Deixa eu achar aqui o texto. 8:6. Eu acho interessante essas questões, irmãos, porque as pessoas buscam tanta coisa, menos se conhecer. Buscam tantas coisas, menos calar aquela voz que grita dentro do seu coração, que dói, que rasga de madrugada. Palavras que até hoje não desceram, que não foram digeridas, que pessoas talvez nem sabem. E as pessoas não sabem que precisam lidar com isso urgente, para viver o que Deus tem. Mas as pessoas não acreditam que resolvendo essas coisas, vai mudar o destino da sua vida. Faz o teste. Faz o teste. Deixa eu abrir aqui, viu? Abra comigo em Lucas, no capítulo 15. A partir do verso 11. Nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Tinha tanta coisa para falar. 15:11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-o em si, NVI, né? Muda aí, por favor. Eu quero outra palavra. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Hoje eu não vou falar sobre o artigo ali que está no O Novilho Gordo, porque eu já ministrei sobre isso. Mas o que é que eu quero te mostrar? Esse jovem estava onde? Diga comigo, em casa. Mas onde ele decidiu sair? Para onde ele volta? Diga comigo, esse cara está perdido. Você concorda que ele está perdido? Como é que o cara está em casa, gasta o que não deveria para voltar para casa? E o pior, sai de uma posição de filho para voltar como empregado. Não faz sentido, irmão. Como é que o cara herdeiro do trono quer voltar para os estábulos? Você já tinha pensado nisso? Irmão, se você não discernir a sua paternidade em Deus,
Você talvez esteja trabalhando com porcos, escondido, pensando que é isso que Deus tem para você. Quando na verdade o que Ele está esperando é que você caia em si e reconheça que seu Pai, o seu Deus, é bom. Em momentos difíceis, nós olhamos para Deus e achamos que Deus está aquém da gente. Deus não merece que eu faça isso. Tenho me dedicado tanto, passar por tanta dificuldade. Aí a gente comete o mesmo erro. Vira as costas para onde Deus preparou com tanto carinho para a gente estar. Onde Deus está cuidando da gente. Onde Ele está lidando com a gente. Nos corrigindo. Aí viramos as costas. Falar que nem o Cote fala, empinamos o nariz. Para chegar lá na frente. Reconhecer que o lugar certo era onde você estava. Geograficamente. Mas no seu coração, você estava muito longe. E tem muita gente que está assim na igreja. Está assim no casamento. Está cobrando de cônjuge. Está cobrando de filho. Está cobrando de tanta gente o que só Deus pode te dar. E você está transferindo para pessoas algo que você deveria ter se lançado no coração de Deus. Mas que para isso primeiro você tem que cair em si. E reconhecer que pessoas estão do seu lado. E elas podem te ajudar. Mas você precisa identificar o que está te destruindo e te desencorajando a viver o que Deus tem para você. Aquele jovem, querido, eu não sei o desfecho todo e não acredito que pelo exemplo do pai que ele tenha ficado sem algo, mas ainda que ele pudesse ter perdido qualquer posse, porque ele tinha gasto absolutamente. Não tem nada mais valioso do que um beijo, um anel, a capa e uma sandália que te define quem você é. Conheço tanta gente hoje perdido, rodando, querendo ter coisas e não sabe nem quem é. E nós podemos viver o melhor de Deus hoje, mas nós achamos que o melhor de Deus são coisas. Nós não conseguimos acreditar que Deus é suficiente. E vez ou outra nós pegamos tudo e vamos embora. E que Jesus não volte até lá e dê tempo de eu retornar. Irmãos, eu fui uma pessoa muito dura. Tenho amolecido mais, mas eu era muito duro. Eu lidava com o pecado de uma forma muito dura. A minha vara era amolada. E Deus me fez caminhar em algumas áreas que eu desacreditava que eu pudesse passar um dia. Para que eu olhasse e dissesse assim, agora eu entendi isso. Aí ele disse, volta. Vamos começar de novo. E hoje, antes de abrir a boca para falar para uma pessoa, eu peço primeiro que Deus me mostre o coração daquela pessoa. Irmãos, se a gente sentisse um pouquinho a dor dos outros, a gente se pareceria mais um pouco com Jesus. Porque o ministério de Jesus movesse em compaixão. Mas nós temos sempre um juízo, uma palavra, que fulano isso, que aquilo. Ainda, queridos, que a pessoa possa estar em uma situação, mas e por que está? Quem diria que um cara como esse, com um pai rico, que teve recursos suficientes para dar herança sem precisar desfazer de bem, de nada, que era desonroso, que o pai estava em vida e a herança é para quando o pai morre. Mas mesmo assim, ele não conseguiu reconhecer o amor e a bondade de um pai que estava ali lhe protegendo. E eu penso que aquelas pessoas que talvez conhecessem o pai, vê aquele jovem chegar, e talvez que por isso que dizem, você não vai comer comida de porco não, rapaz, preste atenção, você não sabe quem você é não? Não sei se você já viu um crente querendo se desviar e chega na mesa do bar e o dono do bar diz, ei rapaz, eu conheço você, você não é aquele filho de Deus que estava adorando naquele dia? Volta para o teu lugar, rapaz. Eu lembro da história de um pastor que ele estava muito triste.
querendo desistir de tudo. E ele naquela noite diz: eu vou hoje chutar o pau da barraca. E se arruma e vai para a boate. Se chegar na boate eu vou encher a cara, fazer tudo que eu nunca fiz. E Deus não está ligando para mim mesmo, nada está dando certo. E começa a beber. Irmão, e na hora que ele vai começar a realmente se lançar naquilo, uma mulher de longe começa a olhar para ele. E ele daqui também, meio que sem jeito, né? Não tinha costume de como é que fazia aquilo ali no mundo. E a mulher encarava ele de lá e ele encarava daqui. Ele disse: olha, o negócio vai ficar bom. Vai dar certo o meu plano. E ele levanta e vai em direção àquela mulher. Na hora que ele vai chegando perto da mulher, a mulher começa a chorar, desesperada. E quando ele olha, aí a menina disse: pastor, eu estava desacreditado, pastor, do amor de Deus. Mas hoje eu reconheço que Deus é tão bom que Ele te trouxe aqui na boate para vir me buscar. Era a ovelha dele. Irmãos, o pastor Cotto fala algo bem engraçado. Que quem tem Deus no coração, o desejo de amá-lo, está estragado por pecado, irmão. Você não serve mais por pecado. Entenda isso. Bota força, conserta e vive o melhor de Deus. Mas não fica nessa história, porque você não volta mais, porque Deus já te salvou. Você ama o Senhor, você só não se conhece. Aí fica rodando, visitando, chiqueiro, e depois volta para Deus. E fica para lá e para cá, quando deveria se firmar no que Deus tem. E aquietar o coração e saber: eu sou filho de Deus e eu tenho o melhor de tudo. Amém. Você concorda comigo que cair é bom em vez em quando? Foi em uma queda, irmão, que abriu meus olhos. Você já viu aquela história de: poxa, estava com a cara para cima, foi? Não viu não, e tropeçou e caiu? Pronto. Parece que às vezes a gente anda assim, alienado, sem saber o que está fazendo. Aí toma umas topadas, leva umas quedas, aí se arruma. Teve outras pessoas que caíram também. Eu vou citar os textos, se você conseguir me ajudar aqui rapidinho. Atos capítulo 20, verso 7 ao 12. Essa passagem é muito interessante, irmãos. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Ainda bem que era Paulo e não era eu. Vencido pelo sono, diga comigo, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Irmãos, é melhor você tomar uma queda, mas estar ouvindo e se inclinando a ouvir a palavra e viver um milagre naquele meio, do que você andar achando que está acordado e nem conhecer a voz de Deus. E eu tenho dito isso: caia, mas caia caminhando em direção a Jesus. Caia, mas caia em si. E como é que você cai em si? Você vai vendo que você não é essa Coca-Cola toda. Você vai vendo que você não era quem você achava que era, e você vai caindo. E você vai caindo, mas você está crescendo. Porque quando você diminui, o Senhor cresce em você. Aí tem outra passagem, Mateus 14, 29 e 30. Conhecida, eu citei ela aqui rapidinho.
14, 29, 30. Mateus 14, não vai conseguir não? Venha, respondeu ele. Vai aí para o 27. Volta mais um pouco, acho que é 25. Aí, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Rapaz, mulher com medo é engraçado, mas homem é cômico. Vá, passa. Vou ler aqui. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, a cair, a desacreditar da sua fé, ele gritou. O que é que ele grita? Irmão, cair perto de Jesus, você tem a segurança de que você pode pedir, ele vai te levantar. Porque ele sabe porque você caiu. Vocês estão entendendo? Deus sabe por que Pedro caiu. Mas ele sabia que tinha ousadia ali. Pedro tinha ousadia para dar novos passos. E Jesus está observando isso. Por isso que ele vai lá, levanta. Gênesis 37. E aqui eu finalizo o último texto. Vai conseguir? Gênesis 37, o versículo 12. Gênesis 37. Aleluia. 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José. É interessante aí, porque se você não souber, Israel é Jacó. Tem gente aí que está meio confuso aí. Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu. Diga comigo, se perdeu. Quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Espera aí, por que a Bíblia não diz quem era esse cara? Irmãos, às vezes a gente passa batido e não entende. Mas a Bíblia fala: um homem encontrou com um jovem perdido, que faz uma pergunta, que na minha concepção, louca. Você viu, meu irmão? Sei lá quem é teu irmão. Mas ele sabia quem era. Sabe o que é que isso me mostra? Ainda que você esteja perdido em um ambiente que alguém te conheça, irmão, você está em um lugar seguro. Ruim é se perder onde ninguém te conhece. Deixa as pessoas te conhecerem, para que não aconteça o que aconteceu quando eu falei no último culto. Lembra de fulanos? Que fulano? Aí você acha que está falando de uma pessoa, mas na verdade é outra, porque a pessoa disse que é uma coisa e é outra. Não, seja quem você é. Se precisar de conserto, vai ser consertado.
Mas chega um determinado momento, irmão, que pessoas vão precisar te reconhecer. E reconheceu. Se eu sei, eu ouvi seus irmãos. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tirem a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no daquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para onde? Para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e o escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo. Eu acho interessante aqui, sabe, gente? Que vocês lembram que Judá é quem é mais tocado e na hora que ele vai corrigir o erro, ele se coloca no lugar de Benjamim pela troca do seu irmão. E é quando José se revela, estava fazendo aquela cena todinha para poder ver se eles tinham mudado o coração. E o erro que Judá cometeu aqui, Deus permitiu que ele corrigisse lá na frente. E a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Irmãos, talvez você já tenha negociado o Evangelho. Talvez você já tenha negociado as promessas. Talvez você tenha vendido quem você deveria estar cuidando. Talvez você tenha lançado fora o que você deveria estar tendo cuidado. Mas graças a Deus, por Jesus, que nessa noite você pode voltar atrás e reconhecer. E você dizer a Deus que você caiu em si e você negociou o inegociável. Mas o que é que eu quero te finalizar? Deus não perde a oportunidade. Porque José caiu em um buraco, mas saiu de lá para o destino que Deus tinha para ele. Porque passou justamente o povo que estava indo para onde Deus tinha dito que ele sentaria como governador. É fácil passar por isso? É não. Mas lembre de uma coisa hoje. Não romantize a sua vida. Entenda que você está vivendo hoje, agora, e precisa levar a sério as suas escolhas, as suas decisões. Porque tem pessoas, como José, que pode estar sendo lançado em buracos por pessoas que tanto amou. E eu digo para você, como é ruim você amar pessoas, você está obedecendo ao Pai, e essas pessoas te jogam em um buraco. E como se já não bastasse, você ainda vai e é vendido como escravo. Quem lembra do filho pródigo? Estava com o pai, deseja ser escravo. Esse aqui não, esse foi vendido. Mas irmãos, José tinha algo diferente aqui dentro. Porque a Bíblia fala que José era amado por Jacó. Uma criança que foi amada pelo seu pai e sabe quem ele é. Ele vai tomar muita pancada. Mas irmãos, aqui dentro não se corrompe. Por isso que você precisa conhecer o seu pai aqui. Quem Deus disse que você é? Quando você entender isso, podem falar o que for, irmão. Você não vai fugir de buraco nenhum. Você não vai fugir de nada. Porque no final das contas, você confia tanto em seu pai,
que no final de tudo, irmãos, José estava lá no lugar mais alto e os seus irmãos chegam perto dele. E talvez fosse a hora do fundo musical, da música de Damares começar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Irmão, Deus não espera isso de você. Se você está almejando chegar em algum lugar para que os outros vejam ainda, nem queira, vai te destruir esse lugar. Agora, se você está se deixando ir por um caminho difícil, e muitas vezes difícil porque está fazendo a vontade do Pai, irmão, confia, porque no final vão ver Deus em você e você vai salvar a muitos. E no final de contas, o que importa é isso. Amém. Eu não sei como foi a sua história, mas Deus tem colocado no meu coração um amor tão grande, querido. Um desespero tão grande de ver como esses adolescentes, esses jovens estão sendo roubados do direito de viver. Porque os pais não estão fazendo o que deveriam fazer. Estão sendo lançados à sorte. Hoje eu ouvi um testemunho do pastor Hernandes. Eu fiquei muito chocado, irmãos, muito chocado mesmo. Como Satanás é sujo. E o tema era como lidar com a homossexualidade dentro da igreja. E a gente tem perguntado aos nossos líderes, como é que a gente vai lidar com isso? Como Jesus perguntou, quem o povo diz que eu sou? Na verdade, eu quero saber o que é que tem no coração das pessoas. O que é que tem no meu coração. Porque a vontade de Deus não mudou, Deus não se perdeu, Deus continua no mesmo lugar, tendo o controle de tudo em suas mãos. Ele não vai precisar vencer Satanás de novo. Não, Satanás já está vencido, é um inimigo vencido da igreja. Mas se a gente não tiver o coração de Deus, irmãos, nós vamos errar e errar feio. Porque essas pessoas, elas precisam de amor. Mas o amor que faltou a elas é o amor corretivo. É o amor que chama para perto e mostra quem ela é. É o amor que afirma, que cuida, mas que não vai poupar de dar uns apertos bem dados. Por isso que é desconfortável. Mas os pais não corrigiram. Omitiram-se dessa posição. Mas Deus não. Deus não. E o pastor Hernandes disse que chega uma jovem, um ministério de dança. 13 anos. Período de pandemia, o pai fica feliz porque ela quer ir para a igreja. Chega na igreja, começa a se reunir com outras meninas. E o pai começou a ir para a igreja para levar a filha. E ele começa a perceber que a filha começa a ficar diferente em casa. E ele fica desconfortável e enquadra a filha e pega o telefone dela e vê que tem algumas coisas no telefone dela que não condizem. A menina tinha se assumido lésbica. E o cara, novo convertido, ficou em parafuso, foi perguntar ao pastor, pastor, o que é que a gente faz? E o pastor, graças a Deus, como eu, irmão, se eu não souber, eu vou te dizer, eu não sei. Vamos chorar, vamos orar, vamos pedir a Deus. Porque eu entendi que eu não preciso ter todas as respostas. Quem tem todas as respostas é Deus. E aí o pastor Hernando disse, eu não sei. Vamos chorar, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Mas sabe qual foi a cartada que eu fiquei de queixo caído? É que a menina disse que tinha aprendido isso na igreja. Durma com um barulho desse. Irmãos, eu conheço o ministério do pastor Hernandes. Mas o que é que está nos preocupando? Que os maiores escândalos estão vindo de filhos
de crente. Porque tem os pais que dizem que são algo, mas em casa é outra coisa. Excesso de zelo na frente das pessoas, nos bastidores, omissão. Irmãos, isso vai custar caro. Muito caro. E eu queria que, se você entende a dor de um pai, e se você não entende, tenta entender a dor de Deus nessa hora. E se você puder, nós vamos orar juntos. Mas que Deus dê coragem aos homens e às mulheres para corrigirem quedas de 10, 15, 20 anos atrás, que precisam ser ajustadas, e que foi apenas uma queda, e que precisa ser consertada. Mas as pessoas fazem um troféu de coisas que deveriam ser jogadas no lixo, e fica com aquilo guardado no coração e não resolve nunca. E vê pessoas morrendo do lado, e não tem coragem de abrir a boca para dizer. Se você entende, irmãos, o desejo no meu coração é que nós possamos orar para que essas famílias caiam em si e que nós possamos socorrer essas famílias de alguma forma. Que elas tenham um sonho, que elas tenham uma visão, que Deus comunique a elas que ainda tem jeito, mas elas precisam converter os seus corações aos seus pais e os pais aos filhos. Que precisa ter perdão, que precisa ter amor verdadeiro. E entenda, querido, que você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser verdadeiro. Amém? Você pode orar comigo? Eu queria que você se colocasse em pé, irmão. Aleluia. Irmãos, eu vi uma entrevista de uma jovem de 12 anos, em desespero, porque ela tinha feito a cirurgia de alterar o sexo. E ela estava desesperada, porque ela dizia: eu era apenas uma menina, por que me permitiram fazer isso? Eu não quero isso. E agora? Como você bagunça? Como é que você conserta um negócio desse? Os pais estão sendo iludidos, achando que estão fazendo o melhor, dizendo que amam, permitindo que seus filhos tomem decisões que eles não têm condições de tomar. E porque nós não temos coragem, nós achamos que é bom, porque todo mundo está fazendo. Irmãos, ame a ponto de parar. Ame a ponto de parar o seu filho. Mas ame mesmo. Seja verdadeiro, porque Deus vai te ajudar. Mas não deixe que ele veja que você é uma farsa, porque isso mata aos poucos. Como aquele menininho que diz o pastor que queria tanto morar na igreja. Aí o pastor pergunta: mas por quê? Isso é porque na igreja meu pai é tão bom. Mas quando a gente vai para casa, ele muda. Eu queria tanto morar aqui na igreja. Essas coisas precisam pesar, irmão, no nosso coração. Porque não faz sentido a gente olhar para preciosidades que nós oramos e nós amamos as crianças. Estamos fazendo o que por elas? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Porque nós ainda conseguimos sentir a dor do teu coração. Nós te pedimos, Pai, como família. Realmente nós perdemos muito tempo falando de coisas, Pai, que agradariam só aos nossos bolsos e aos nossos egos. Nós estávamos buscando o Senhor para satisfazer a nossa vontade. E nós queremos nos arrepender, Pai, nessa noite. Nós queremos nos arrepender, Pai, porque nós não estamos cuidando daquilo que para o Senhor é importante. E eu quero te pedir, Pai, nesta noite, que todos aqueles que aqui estão, que precisam cair em si, em alguma área da sua vida, quer seja como pai, mãe, avô, avó, tio, tia, em nome de Jesus, Pai, faz com que eles enxerguem o que o Senhor, Pai, tem bradado do céu para que possa ser corrigido. Em nome de Jesus, Pai, com esta perseguição. Nos dá um espaço, Senhor, para enxergar e consertar. Nós te pedimos graça em nome de Jesus. Nos dá sabedoria.
para ensinar conforme o teu coração. Nos mostra, Pai, onde temos errado, onde temos sido obstinados. Pai, onde nós somos uma farsa. Nos joga no chão, Pai. Que a queda nos traga lucidez, mas que nós não possamos, Pai, ficar distantes de Ti. Em nome de Jesus, Pai, que a autoridade da Tua igreja dada por Jesus volte para a igreja, para confrontar os pecados, para ter ousadia de ser diferente, Pai, em um mundo tão igual, que quer fazer um achatamento. Em nome de Jesus, Pai, que acha em nós esse terreno, Pai, de ser mexido em nosso coração para ser socorro. Pai, porque eu tenho sentido a dor, Pai, do Teu coração, de quantos adolescentes estão procurando desesperado alguém que possa os ouvir, porque já não estão aguentando mais, Pai, lidar com as situações. Crianças sendo abusadas. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na brecha como igreja. Nós nos colocamos na brecha como igreja, Pai. O Senhor tem o poder e a capacidade de fazer com que aqui esse povo seja percebido onde eles estiverem, para que eles sejam um canal de salvação. Que eles possam, Pai, ter o coração tão parecido com os Teus, que eles tenham coragem de confessar coisas, Pai, e pedir socorro. Não nos deixa, Pai, ser pego de surpresas. Pai, nós não queremos receber notícia, Pai, dos nossos jovens se perdendo, Pai. Dos nossos jovens perdendo os talentos, Pai, nas mesas dos bares. Dos nossos jovens vindo para a igreja, Pai, nos bastidores, Pai, fazendo o que não Te agrada. Nos perdoa em nome de Jesus, meu Pai. Faz com que nós possamos ser verdadeiros, assumir os erros, as imaturidades, pedir ajuda, Pai. Mas salva, Pai, as nossas famílias. Salva as nossas famílias. Em nome de Jesus, você diz amém. Enquanto o louvor estiver ministrando, eu não sei se tem aviso, mas eu queria te encorajar, querido, que isso não ficasse só aqui. É muito desesperador, irmão, você vê uma criança aquém. Obrigado, meu filho. Perdida. Nós moramos em um condomínio e ontem estávamos conversando sobre isso. Às vezes uma criança chega lá em casa, passa o dia todinho. E por mais confiança que talvez ela possa ter na gente, mas como o pai ou a mãe entrega assim uma criança sem saber onde está, se comeu, se não comeu. Irmãos, isso não está certo em nome de Jesus. Se coloca na brecha. Olha no olho de uma criança como essa. Diz que ela está sendo percebida, que ela não precisa sofrer sozinha. Se ela precisar de ajuda, que ela possa te procurar. Irmãos, nós precisamos ser boca de Deus, enquanto dá tempo. Amém. Nós vamos ter cantina, pizza brotinho, calabresa, frango e marguerita. Se você puder, passa lá. Você vai ser abençoado e vai estar abençoando a obra do Senhor. Mas o desejo do meu coração, irmãos, é que essa palavra não seja roubada uma vírgula do seu coração. Uma vírgula. Mas se você tiver de cair, caia. Caia você, para que outra pessoa não caia e você levante e salve alguém. Mas não fique calado, vendo pessoas cair do seu lado, quando você poderia ser a porta que salvaria muitos. Amém. Ame, agora ame de verdade. Se você não conheceu o amor, nós estamos aqui como igreja para poder aprender juntos, que a Bíblia nos ensina. Mas você precisa viver a verdade. Amém.